E a semente germinou. Um deputado do Baixo Clero, que resolveu em 2014 que seria candidato à presidência da República. Começou a fazer suas viagens pelo Brasil e mostrar que em 2018 nós o elegemos presidente do Brasil. Durante os 4 anos do seu governo, ele cumpriu a promessa de campanha, mostrando que o nosso país era um país viável. E com seu exemplo e honestidade, ele fez renascer o orgulho de nós sermos brasileiros. E com isso, os girassóis se multiplicaram por todo o país. Meu amado presidente, muito obrigado por tudo que o senhor fez e faz por nós. Eu quero agradecer, senhor presidente, por tudo que o senhor fez pelo nosso país. O senhor capitão é um enorme líder. Deus te iluminou para liderar a nossa nação. Presidente, a pedra fundamental foi lançada à direita, os conservadores. Todo o patriotismo que recuperamos nesses 4 anos é graças ao senhor. Parabéns, presidente. Obrigado por ter mostrado que é possível fazer um governo honesto sem o viés ideológico. Deus abençoe você e o Brasil. Passando para agradecer o nosso querido, amado presidente Jair Messias Bolsonaro. Tenho certeza que está no caminho certo, embora alguns desvios que a gente possa ter, desvios assim no entendimento, que possa de repente não acontecer tudo da maneira com que a gente gostaria que fosse, mas a gente continua lutando nessa guerra cultural para poder dar condições para a gente retomar o nosso país, e pode contar com a gente. E hoje eu estou aqui representando todos os brasileiros aqui do Reino Unido para dizer para você, querido Jair Messias Bolsonaro, muito obrigada. A alegria e o orgulho de termos tido Jair Messias Bolsonaro como nosso presidente, o melhor presidente da história do Brasil. Já que a semente que outra hora o senhor colocou Barcelona, Espanha, e que cuidou com muito carinho, amor e dedicação, já é chegada a hora da colheita. Já não somos senão milhões em todo o mundo. Senhor presidente, obrigado por nos reconectar com o patriotismo. Espanha. Obrigado por nos ajudar a entender o quão grande e quão valioso é o nosso país. Venho agradecer tudo Madrid. que fez esse despertar do povo conservador, do povo de direita. Através do seu exemplo, o Senhor conseguiu restaurar os valores de Deus, pátria, família e liberdade no coração de milhões de brasileiros ao redor do mundo. Nossa eterna gratidão, presidente. Deus te abençoe, Deus te guarde, ti e tua família. E saiba que somos uma família, estamos junto contigo nessa batalha e jamais desistiremos do Brasil. Venho aqui agradecer Roma. 4 anos de governo esplêndido, maravilhoso. Estamos aqui para Genebra. agradecer por tudo de bom que o senhor fez pelo nosso país, por tudo que o senhor fez pelo nosso Brasil. Estamos juntos, presidente. Estamos com o senhor, estamos juntos nessa batalha pelo Brasil melhor. Juntos somos mais fortes e mais patriotas. E reconhecemos todo o seu trabalho, toda a sua coragem e ousadia, presidente. Graças ao senhor, o patriotismo no Brasil acordou. Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que eles pensaram como nós vamos parar? Nunca na sua própria vida, né? Sem mais delongas, vamos ouvir o nosso presidente Jair Bolsonaro. Boa tarde a todos. Vamos sentar, por favor. Primeiro, quero agradecer a Deus pela minha vida e também por mais esse momento entre brasileiros fora do nosso território. É uma satisfação muito grande a forma como vocês têm me tratado em qualquer lugar desse globo. Isso não tem preço. Ainda mais para quem, pelo menos diante do TSE, não conseguiu ser reeleito. Dizer a vocês que todos nós temos uma missão aqui na Terra. A minha missão ainda não acabou. Não interessa o que venha acontecer comigo, aqui ou no Brasil. E da forma como, porventura, algo acontecer.
a nossa geração, já faz parte da história do Brasil. Um Brasil esquecido, roubado, saqueado e desrespeitado. Conseguimos, ao longo de 4 anos, juntos, mostrar e despertar no coração do povo brasileiro os seus reais sentimentos. Passamos a admirar de forma explícita a nossa bandeira nacional. Começamos a falar em família tradicional. Começamos a entender para onde estava indo o direito à propriedade, o respeito ao próximo. Começamos a conhecer o nosso Brasil. Estou aqui num país que eu sempre admirei, os Estados Unidos. Um país que tem apenas 1 milhão de quilômetros quadrados a mais que o nosso Brasil. Mas se fizermos a comparação do Brasil com qualquer outro país do mundo, até com o maior deles, a Rússia, que tem o dobro da nossa área, ninguém tem o que nós temos. Se vocês pegarem apenas o estado de Roraima, lá tem uma tabela periódica embaixo da terra. E essa questão Yanomami, agora, a intenção não é atender a esses, porque ali está misturado. 40% da terra Yanomami está no Brasil, 60% está na Venezuela. Uma região aurífera. Riquezas incomensuráveis. Se não tivesse riqueza lá, não seria demarcado como terra indígena. Os interesses são muitos. Não há interesse em ajudar a população. Eles são exatamente iguais a nós. Têm o mesmo sentimento, o mesmo destino. E são o povo mais pobre no solo mais rico do mundo. Tentamos, em 21, com um projeto, libertá-los. Não conseguimos chegar ao final. Mas a semente foi plantada. Vale a pena. Quando sobrevoei de helicóptero o Vale do Rio Cotingo, lá em Roraima, um rio que é perene, tem água o ano todo, né? Que tem época, tem rios que não tem água o ano todo. Ali, num espaço de 12 quilômetros, com uma queda de 600 metros, você tem como gerar energia para metade do Brasil, pagando royalties para os indígenas. E por que tudo isso? A gente encontra dificuldade para vencer essas barreiras, que os interesses são muitos. Entender, ver, sentir, se revoltar, se indignar com interesse externo, tudo bem, a gente suporta. Agora, quando há um interesse interno contra este povo, nos revolta. Mas a semente foi plantada em várias áreas do Brasil. Nós sabemos que nós temos as maiores riquezas minerais do mundo, áreas agricultáveis, água potável, belezas naturais, clima aprazível. Temos tudo no Brasil. Temos até autossuficiência em petróleo, não temos em diesel e gasolina. Uma outra pessoa começou no início deste século a fazer 3 usinas, roubou 100 bilhões de reais e entregou uma sucata. E uma, inclusive, aqui, em Passadina. 2 entregou para a Bolívia, 2 refinarias. E, como eu comecei dizendo, o nosso potencial hoje, todos sabem. Eu fico feliz quando eu vejo a garotada de 12, 13, 14 anos falando em política, cantando o hino nacional, reconhecendo algumas personalidades fora do círculo futebolístico. Ou seja, ao longo de 4 anos, nós plantamos algo no Brasil. Tivemos um tropeço, final do ano passado,
Mas o Brasil não vai se acabar com quem está lá agora à frente do Executivo Federal. Os números não mentem, são os piores possíveis na nossa economia. Não se compara com o nosso tempo. De 4 anos, com a pandemia, com uma guerra, com o ano de 21, com a maior crise ideológica da história do Brasil, entre outros problemas. Vencemos. Fomos exemplo para o mundo na economia. Eu não errei nenhuma das minhas observações sobre a pandemia. E fiz uma coisa que me orgulha. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado no mundo, talvez, que não exigiu a vacinação. Porque nós fomos ler o contrato da Pfizer. E que vejo o CDC aqui estudando, com muito mais responsabilidade que a nossa Anvisa no Brasil. Porque não é fácil você ir contra o sistema, ir contra uma máquina poderosa, que é a imprensa no mundo todo, muito parecida, com honrosas exceções. E quando eu usei uma figura de linguagem para mostrar os possíveis efeitos colaterais que estavam no contrato da Pfizer, a gente é ridicularizado. Agora, o que eu falei, ninguém virou já. Se fosse outro bichinho de 4 patas, talvez não tivesse problema. Mas como era um réptil, tivemos problema. Figura de linguagem não é picanha de soja. Isso é trapaça. E a gente começa a ver, né? Vocês aqui, muitos estão morando nos Estados Unidos, agradecem essa terra por acolhê-los. Como sempre disse, sempre admirei o povo americano, a sua liberdade, a sua Constituição. A gente procura seguir aqueles países que mais nos agradam, e nos afastar de outros. Mas tudo faz parte da nossa vida. Nós temos que ter, cada um de nós, a consciência tranquila que estamos fazendo a nossa parte. Uma andorinha não faz verão, mas todo verão começa com uma andorinha. Para os paulistas aqui, eu sou do interior de São Paulo. Sou criado... Tem alguém do Vale do Ribeira aqui? Levanta a mão. Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Oi? Não, Grisero não é Vale do Ribeira. A gente, às vezes, não espera que aquilo aconteça com a gente. Temos derrotas, temos vitórias. E digo a vocês, eu, caipira, né, fiz o grupo, depois fiz o ginásio e fiz o científico, que hoje equivale ao ensino fundamental e o médio. Fui para o Exército, fiquei 15 anos lá, entrei na política. Em 2014, depois da reeleição daquela senhora, que agora está indo ganhar quase 300 mil por mês lá em Xangai, vai estar à frente de um banco. A gente ocupa posições que eu só posso entender que é uma missão de Deus. E quando eu resolvi vir candidato, tem até um vídeo no YouTube, né? Novembro de 2014, eu falando que seria candidato em 2018. Candidato não, falei que seria presidente. Nem minha mulher acreditou. Quando eu comecei a rodar pelo Brasil, ela ficou preocupada comigo. Mas chegamos, depois de uma facada, Juiz de Fora,
Aqui deve ter muito mineiro aqui. Eu considero a minha segunda... Eu considero Juiz de Fora a cidade onde eu renasci. Lá eu fui salvo. Fomos eleitos no segundo turno. No meu entendimento, fui eleito no primeiro turno, mas houve o segundo turno. Fizemos uma coisa, para quem entende um pouco de política, muito difícil. Montamos um ministério técnico sem a interferência político-partidária, que deu certo. Excelentes nomes que aceitaram o convite. Porque não é compensador ser ministro. O salário não compensa, dor de cabeça é de domingo a domingo, responsabilidade, possibilidade de problemas na justiça enorme. Mas demos conta do recado. Compare os meus ministros com os atuais ministros. Bem, muitos não são ministros, são réus. Né? Então a gente vê. A gente gostaria que desse certo, mas a gente vê que infelizmente não tem como dar certo. E a conta todos vão pagar. Até quem fez aquele L de ladrão vai pagar. Nós vimos aqui que em dezembro, né, a gente estava com a média acima de 200 mil empregos positivos, tivemos agora menos 430 mil em dezembro. Janeiro foi um recorde no saque de poupança no Brasil. O saque de janeiro desse ano equivaleu quase todos os saques de 2021. E, infelizmente, a gente está vendo que não tem como dar certo. Querendo mais do que lotear todo o governo, querendo botar gente submissas à sua vontade. Às vezes a gente pode perguntar, como é que botou um incompetente no Ministério da Economia? É porque um competente não aceitaria ir para lá. Porque não teria liberdade para trabalhar, como eu dei para os meus ministros. Ninguém nunca ouviu falar, por exemplo, no Tarcísio, quando foi para a infraestrutura. Hoje, ele é prefeito de São Paulo. Ninguém nunca ouviu falar no secretário da Pesca, Jorge Seife. Hoje ele é senador da República por Santa Catarina. E assim, várias lideranças nós fizemos surgir por todo o nosso Brasil. E o que eu quero é colaborar com essa liderança. No momento, não temos uma liderança da direita nacional. Temos regional temos. Mas esse pessoal vai crescendo. Nós vamos nos fortalecer. Nós voltaremos. A nossa vocação é ser mais que extensão. Na verdade, uma grande nação. Quantas vezes eu falei para o Brasil, né? Olhe o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que nós temos e o que nós não somos. Fiz um bom relacionamento com o mundo todo. Israel esteve sempre conosco, Estados Unidos, bons contatos com a Coreia do Sul, com o Japão, com a Itália, basicamente com quase todos os países do mundo. Fizemos uma excelente política externa do Brasil. Até, na iminência de uma guerra, nós fomos na Rússia negociar o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. Porque o nosso agronegócio, sem a importação de fertilizantes, ele perde em produtividade. Ele coloca em risco a soberania da nossa segurança alimentar no Brasil e de 1 bilhão de pessoas que se alimentam do nosso país. E hoje estamos vendo um cara, né, pronto para praticamente romper relação com a Rússia.
Se a Rússia deixar de fornecer fertilizantes para o Brasil, o mundo passará fome. Agora, quando eu fui falar com o presidente Putin, 99% da imprensa nacional me criticou. Mas a gente vê, né? Plantaram o que com isso? Hoje já vemos muitos jornalistas arrependidos, dado o que está acontecendo em nosso Brasil. Nós vemos o nosso chefe de Estado no momento, visitar um outro grande país e falar, olha, vamos resolver a questão de Cuba e de Venezuela. Olha, nós queremos o bem dos nossos irmãos que estão em Cuba e na Venezuela. Nós queremos que eles tenham democracia, tenham liberdade. Afinal de contas, lá atrás, meados do século passado, Cuba era um grande país. Venezuela é o país mais rico em reserva de petróleo do mundo. Não justifica os seus povos estarem vivendo nessa situação com tanta riqueza. Mas lá atrás, aceitaram o canto da sereia fácil. Aceitaram o cara descer de Serra Maestra e falar que ia acabar com a prostituição em Cuba. Era o grande lema. Na Venezuela, parte da população aceitou privilégios, né? Esmolas ou programas do Estado em troca de uma vida sem trabalho. Tudo tem um preço. De graça, nem a Mega Sena é, tem que jogar. Nada é de graça. Tem. Quando duas pessoas se amam de verdade, tem um amor de graça. O que não existe... O que não existe são a gente querer acreditar que uma nação está interessada na outra apenas para o bem-estar do seu povo. Isso não existe. Mas o que a gente vê, o que a gente pode dizer hoje em dia, e é uma grande verdade, eu nunca vi um ex-presidente, né, ser tão bem recebido em qualquer lugar do seu país ou do mundo. Algumas coisas que fizemos ao longo de 4 anos, com todos os problemas que afetaram o mundo todo, a guerra e a pandemia. Terminamos 2020, o ano mais grave da pandemia, no 0 a 0 no tocante a emprego formal. Lembra que em 2014, 2015, perdemos 3 milhões de empregos no Brasil. O que teve naquela época? Corrupção. Terminamos 21 com saldo na casa de 1,5 milhão de empregos. 22, próximo a 2 milhões de empregos. Atendemos os mais humildes com auxílio emergencial. 1/3 da população brasileira recebeu auxílio emergencial. Triplicamos o Bolsa Família com responsabilidade fiscal. Levamos água para o Nordeste. É iniciativa privada, mas fizemos a nossa parte na conclusão das 4.100 quilômetros da ferrovia Norte-Sul. Temos pré-contrato para 20 mil quilômetros de ferrovia via iniciativa privada. Está no papel, quase saindo da prancheta, as eólicas na costa do Nordeste, que vão produzir o equivalente a 50 usinas Itaipu binacional. Criamos um marco do saneamento, a BR do Mar. O PIX é uma coisa que incluiu os mais humildes no mercado de trabalho. Com o PIX se criou mais 11 milhões de contas bancárias no Brasil, sem taxação. Diminuímos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos. Zeramos o imposto de importação de muita coisa, entre eles jet ski e veleiro. O cara fala, jet ski e veleiro? Sim,
Ajuda no turismo. A Europa tem quase 7 milhões de veleiros. O Brasil não tem por quê? Dado o preço altíssimo. E um veleiro equivale, entre direto e indireto, a 2 empregos. O jet ski é a mesma coisa. Facilitamos a carteira de habilitação, né, para hidroavião. O que visamos com isso? Turismo de hidroavião. O Brasil é um país em pista em qualquer lugar. Eu quero que o mundo conheça a Amazônia como ela é de verdade. E quando eu falo que lá não pega fogo, alguns, né, debocham. Floresta úmida não pega fogo. Tudo é uma propaganda contra a nossa pátria. E pode ter certeza. A história mostra, só anotar. 1992. Um presidente do Brasil naquela época viajou para outro país importante e quando voltou, determinou que o seu ministro da Justiça iniciasse a demarcação da reserva indígena Yanomami. 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. Todas as viagens importantes que chefes de Estado, outros fizeram quando saíam do Brasil, quando voltavam, demarcavam novas terras indígenas, ampliavam parques nacionais, criavam outras, novas áreas de proteção ambiental. Isso é pelo meio ambiente? Não é. Não é. Nós preservamos 2/3 do nosso território. Qual país do mundo preserva isso? Vá na Europa e procure saber se lá existe mata ciliar. Não existe. Quanto por cento nós temos reservado para agricultura e pecuária? Em torno de 28%. Todos os países que nos criticam ocupam mais de 50% das suas terras com a pecuária e com a agricultura. O Brasil é um exemplo para o mundo. Por que esse ataque? É econômico. Estão preocupados com o nosso bem-estar ou com os nossos irmãos indígenas? Não. A preocupação com as girafas da Amazônia. Inclusive, durante a campanha, né, eu conversei com o presidente do Banco Central, Roberto Campos, que nós apoiamos a independência do Banco Central. Nós começamos a discutir um plano para que o Brasil tenha reservas em ouro. Alguém sabe quanto é a reserva de ouro do Brasil? Agora, o que sai de ouro, de reservas indígenas, de outras áreas, de garimpos ilegais, e vão para onde? Pedras preciosas, diamantes, lá da reserva Roosevelt, dos Cintas Largas. Agora, você não resolve essas coisas instalando dentro. Nem se fala em nióbio e grafeno. Que quando eu comecei a falar isso lá atrás, também era zombado. A bateria, a super bateria, que é essa que pode ser recarregada em poucos minutos, já está sendo da prancheta. Cicloton Campinas já tem a bateria de nióbio. A vantagem dela é uma carga rápida. Imagina parar para tomar um café e quando voltar para o seu carro, ele ter uma autonomia de mais 400 quilômetros. Só nós temos o nióbio. Temos lá em Araxá, a minerada lá conhece bem a área. Temos em Catalão, que foi vendida para um outro país, não vou dizer o nome aqui. Temos também na região dos 6 Lagos, que eu sobrevoei. Algumas coisas eu mantinha um contato com outros países, com o próprio Estados Unidos. Tínhamos como, em parceria, explorar, agregando valor, não exportando in natura. E quando eu estive no Japão em 2019, fiquei sabendo que o Japão importava nióbio nosso, né? Usava para outras coisas, a liga de aço para prédios, etc., que ajuda na questão dos abalos sísmicos, mas também usava para bijuteria. E eu comprei, gastei algum dinheiro, doeu, mas gastei um colarzinho uma correntinha de nióbio. E de acordo com a têmpera, tem uma cor. E eu não sabia
que tem gente que prefere isso de nióbio e não quer o de ouro, porque ele tem alergia a ouro. Eu não sabia que tinha gente que tinha alergia a ouro. Pelo menos o político não tem. Agora, uma correntinha me custou $1.000. Ou seja, 30 correntinhas pagava 1 tonelada de nióbio no Brasil. Ou algo parecido com isso. A imprensa que checa tudo, falar que eu errei, né? Mas é mais ou menos isso aí. Então, é um país fantástico que nós temos. Fantástico. Se vocês compararem o ministro que antecedeu o Marcos Pontes, que foi das Minas e Energia, o Marcos Pontes fez coisa fantástica no Brasil. Vale a pena ele ministrar uma palestra de algumas horas para vocês. Teria muita novidade para falar. Mas o ministro anterior, das Minas e Energia, não sabia a diferença de gravidez para gravidade. E a gente vê um país que loteia ministérios, secretarias, bancos oficiais, estatais, com critério político, não pode dar certo. Nós fizemos a coisa certa. Não foi fácil, porque as pressões são muitas, mas conseguimos. Conseguimos aos poucos o apoio do parlamento. Apanhei muito por causa da Lei Rouanet. Quando eu assumi, um artista importante, né, podia pegar por ano até 10 milhões de reais. Nós passamos para 1 milhão e depois passamos para 100 mil. 100 mil, para começar, quem está no início da sua carreira artística, é um recurso mais que suficiente. E é o dinheiro que sai da própria população. Quando se fala em estatais, quem é do Paraná aí, Itaipu Nacional, sempre foi conhecido como uma estatal que gerava energia. Mas nada além disso. Com o dinheiro de Itaipu Nacional, nós ampliamos em 600 metros a ponte o aeroporto de Foz do Iguaçu. Qualquer avião, qualquer tonelagem, né, pode pousar lá agora, não pousa mais na Argentina. Concluímos a segunda ponte com o Paraguai. E não é uma ponte qualquer. É uma ponte com 400 metros de vão. Iniciamos a terceira ponte lá por Porto Murtinho. Lá para o Porto Murtinho, a terceira ponte com o Paraguai, que vai na rota bioceânica. É o país procurando o Pacífico, né? É isso mesmo? O Pacífico para ganhar outros mercados. Porto de Santos sempre esteve nas mãos de grupos políticos. Pegamos o Porto de Santos com despesa, né, com déficit de 500 milhões por ano. Entregamos com 500 milhões por ano. Os Correios, entregamos os Correios agora, saneamos e entregamos, com 5 bilhões em caixa. O presidente Temer pegou a Petrobras com uma dívida de 900 bilhões de reais, em torno de 170 bilhões de dólares. Estava quebrando a Petrobras. Começou o saneamento com o Temer, nós continuamos nessa política, a dívida foi reduzida bastante. Durante a pandemia e também a guerra, os combustíveis foram lá para cima, no mundo todo, até aqui aumentou. Entregamos o governo com a gasolina abaixo de R$5 um litro. O álcool na casa do R$3,50. Fizemos o que tinha que ser feito, que podia ser feito. Uma grande demonstração, até com um linguajar, né, não muito polido. Se não roubar, dá. Quais as acusações da mídia contra mim no momento? Contra a minha esposa? Roubaram as moedinhas do lago. R$2.200 em moedinha. Foi entregue no início de janeiro para uma instituição de caridade. Agora estou sendo acusado de assassinar emas por obesidade. Não morreram em 4 anos.
Parece que 2 morreram agora. Vem para cima da gente. Cartão corporativo. Por que caíram do cavalo o cartão corporativo? São 3 cartões. 2 não ficam comigo. Fico lá com o GSI. Para todas as despesas. O meu particular, que eu podia sacar até 17 mil por mês para gastar sem prestar contas, quanto eu saquei ao longo de 4 anos? 0. Mas vamos lá, o nosso futuro. Esse grande país aí do hemisfério sul. Eu costumo dizer que Deus é brasileiro. O Papa realmente é argentino, tenho certeza. Absoluta. Está traçado. Plantamos a semente. Pode ter certeza que muita coisa vai mudar. Não há mal que seja eterno. Nós sabemos quem está fazendo mal para o Brasil. Vai mudar. Lamentamos pelas centenas de presos políticos em campo de concentração no Brasil. Ninguém concorda com depredação de patrimônio público. Quem fez tem que pagar. Mas a grande maioria não tem culpa de nada. E não é justo o que acontece com essas pessoas. As coisas vão se arrumando. O parlamento, no meu entender, melhor, está nos dando nova esperança. Não vão conseguir levar avante uma política que nos leve para o socialismo com o que eu sei do parlamento no momento. Vamos resistir. Não vamos duvidar, não vamos jogar toalha não, pessoal. Não. Vai dar certo. Não façamos críticas com o fígado. Façam crítica com razão. Pense sempre um pouco antes de criticar, igual em casa. Se quando tem uma atitude não normal, se outro já der um ping-pong, não vai dar certo. Eu lembro de uma passagem, peraí, deixa eu falar aqui. Olha só, é bom sempre de comparar as coisas, até com a família. A maneira de falar, você resolve os problemas. Não sou psicólogo, nem psiquiatra, nada disso. Você resolve os problemas. Quantas vezes a gente vê em casa aí a dona da casa reclamando da tampa da vaza do privado respingada. Se ela dá um grito com o cara, dá um grito, dá um berro, com razão, é lógico, complica. Agora se ela chega, meu amor, eu fui no banheiro agora, a tampa tá seca, não tem nenhuma gota em cima da tampa, parabéns, eu te amo. Eu duvido que esse cara não vai fazer xixi sentado dali para frente. A mesma coisa na política. A crítica que devemos fazê-la não pode ser com apelidos, com xingamentos. Não leva a lugar nenhum. Ora, se o cara apenas Então vamos lá. Como é que é? Pessoal,
a direita era pulverizada no Brasil. Nós sempre, a grande maioria, tem uma religião, a gente respeita, tá? A grande maioria trabalha, é do bem, mas era pulverizada. Nós conseguimos nos unir com o impeachment daquela senhora, tá? Depois, com a nossa eleição, foi um milagre, segundo os mestres, a minha sobrevivência. 4 anos, momentos difíceis, pandemia, guerra, seca. Juntou, temos hoje vários senadores, deputados federais, governadores, quem diria? E vamos ter prefeitos o ano que vem. Hoje a gente vê a reação a esse cara que está lá. As ações que anunciaram, desarmamento, e tantas outras que de nada de útil traz. A minha política armamentista colaborou para que passasse para 2018 de 60 mil mortes por arma de fogo para 40 mil ano passado. O outro lado fala tanto em reforma agrária. Alguém ouviu falar em invasão do MST no meu governo? Quais foram as medidas? Titulação. 420 mil títulos. 80% do título nós demos para a mulher, não foi para o homem. Que eu conheço a minha raça. Dá para o homem, ele faz tripulia. Para a mulher, o maridão fica mais apaixonado por ela ainda. A mesma coisa, a política habitacional, 80% para as mulheres. Então, tudo que nós plantamos, que nós mostramos, e o pessoal dizendo que eu não gosto de mulher. Então eu gosto de homem, pô. Eu acho que não leva jeito não, né? O outro lado, só narrativas. Ontem um cara falou aqui nos Estados Unidos que o fim da direita, né? Fim do Bolsonaro, porque eu acho que o cara dorme pensando em mim. Vai estar diretamente ligado à perfeita narrativa a meu respeito. Narrativa, mentira. Realmente o cara tem que se preocupar. Não tem propostas. Infelizmente, estamos empobrecendo, mas vamos sair dessa. Não joguemos a toalha. E o que é importante, esse movimento está no mundo todo. Temos parlamentares na Europa, em especial em Portugal, que estão nessa linha, aqui nos Estados Unidos também, à direita, né? É realmente os conservadores algo que nos dão esperança. Que no fundo, eu tenho conversado com muita gente quando vou no supermercado, lá em frente da casa, lá em Orlando, depois mudei de casa, né? E ali muita gente estava se preparando para voltar ao Brasil, não quer voltar mais, tendo em vista a mudança política local. Eu até costumo dizer, né? A minha popularidade, o ano passado, estava muito, mas muito maior do que 2018. Eu não entendo porque os números deram vitória para o outro lado. Vai dizer a vocês, por melhor que a gente esteja em qualquer outro lugar do mundo, não existe algo melhor do que a nossa terra. As saudades batem no peito de todo mundo aqui. Não tem aqui quem não tem um irmão, um tio, um filho, um amigo lá no Brasil. Nós sabemos que lá realmente é um país fantástico. Nós vamos, aos poucos, resgatando e mudando as coisas. Não podemos animar. A gente não pode broxar, pessoal. Nós somos imbrocháveis. Então,
Eu não preciso apelar, eu sei que vocês pensam da mesma maneira. Eu também quero retornar ao Brasil. Pretendo retornar ao Brasil nas próximas semanas. Fizemos um governo sem corrupção. Trabalhamos com coração, com honestidade. Não justifica qualquer retaliação, a não ser perseguição. E nós temos que enfrentar os problemas. Nós temos que, por vezes, nos arriscarmos. Vale a pena. Pode ter certeza, a maioria do povo brasileiro está conosco. Indo para o encerramento, quero mais uma vez agradecer a todos vocês por esse momento, por essa oportunidade, que para alguém da minha idade, né? Já estou entrando na terceira idade aí, isso não tem preço. Entendo o que acontece comigo e acontece no momento. O nosso país está escrito. Por vezes nós temos que sofrer para dar valor àquilo que nós temos. Meu pai dizia, que eu sou criado lá no interior de São Paulo, água do poço, você só dá valor quando perde. Nós não vamos perder a nossa liberdade. Muito obrigado a todos vocês.